Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre os Estados Unidos nos anos 1920. Mas antes disso, retornarmos um pouquinho ao final da Primeira Guerra Mundial. O cenário é a Europa destruída pela guerra, como nessa imagem de uma cidade francesa em julho de 1918. Um cenário de destruição total na Europa, muito atingida pela guerra. Já os Estados Unidos não teve seu território afetado pela guerra. Eles enviaram soldados até a Europa. Então, nem suas indústrias, nem seu campo, suas plantações foram afetados pela guerra. Os Estados Unidos passaram a emprestar dinheiro para os países europeus no seu processo de reconstrução. Então, esses países passaram a depender dos Estados Unidos, não só em empréstimos financeiros, mas também os Estados Unidos se tornaram exportadores de mercadorias para esses países que tinham a sua produção agrícola e a sua produção industrial muito comprometida pela destruição causada pela guerra. Então, os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como o principal país, a principal potência econômica mundial na década de 1920. Mas esse cenário americano também é marcado por uma situação social muito específica. Muitas greves acontecendo, greves operárias, após o final da Primeira Guerra Mundial e durante a década de 1920. Trabalhadores lutando por melhores condições de trabalho, melhores salários, por leis trabalhistas. Então, muitas greves acontecendo. É um cenário também da chegada de muitos imigrantes, mesmo no período anterior à Primeira Guerra Mundial. Muitos imigrantes chegando aos Estados Unidos ou fugindo de problemas econômicos na Europa, de graves crises ou da destruição pela guerra. Então, os Estados Unidos se tornou a chegada de muitos imigrantes, que passaram a sofrer muita perseguição também, assim como a população negra já sofria perseguição nos Estados Unidos. 1919 também é o ano do lançamento da Lei Seca, uma proibição de fabricação e venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, que trouxe aí à cena a figura dos gangsters. O mais famoso deles, o Al Capone, aí numa foto de 1929, mostrando aí o poder, o crescimento do poder desses gangsters, dominando muitas gangues nos Estados Unidos, a partir da fabricação e venda de bebidas alcoólicas no mercado ilegal. Ainda, nós temos aí como grande cenário que marca os Estados Unidos nos anos 1920, o chamado American Way of Life, o estilo de vida americano, o modo de vida americano. Uma propaganda baseada na felicidade ligada ao consumo. Sim, sociedade de consumo. O marketing mostrando que as famílias seriam felizes a partir da compra de determinados produtos. O crescimento da indústria americana, em mais de 60% na década de 1920, veio muito por causa disso. Então, cinema, propagandas em revistas, em jornais, mostrando a felicidade ligada ao consumo, a comprar mercadorias, cada vez mais mercadorias. Então, telefone e o rádio se popularizando nas casas, chegada dos alimentos industrializados, a chegada da eletricidade trouxe também muitos eletrodomésticos para o cotidiano das famílias, com a propaganda de facilitar a vida das famílias, das donas de casa. Então, geladeira, máquina de lavar e diversos outros eletrodomésticos chegando à casa das famílias. O consumo como grande meta para se alcançar a felicidade. Cada vez comprar mais. Então, o cartão de crédito chegando às pessoas. Qual é a ideia disso? Comprar agora e pagar só depois. Então, essas compras a prazo para incentivar o consumo das pessoas. Então, incentivo ao consumo cada vez maior nos anos 1920, consumir produtos dos Estados Unidos, favorecer a produção industrial dos Estados Unidos. Nesse vídeo, nós falamos sobre os Estados Unidos nos anos 1920. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!